Muito boa noite a todos. Vamos dar início à sessão solene em homenagem à Associação Beneficente Capítulo Vale do Itajaí, pelos seus 30 anos de fundação, em conjunto com o Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, pelos seus 10 anos de fundação. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Vereadores inicia a sessão solene em homenagem à Associação Beneficente Capítulo Vale do Itajaí, pelos seus 30 anos de fundação. Sessão esta solicitada através do requerimento de número 1104 de 2017, aprovada por todos os parlamentares. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 12 de novembro, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks, dispositivos móveis com sistemas Android e iOS e também ficará disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores. Normalmente o presidente não é também o mestre de cerimônias, mas hoje eu ocupo as duas funções. Para dar início a esta solenidade, eu gostaria de anunciar a composição da mesa diretora dos trabalhos, chamando aqui o senhor Roberto Carlos Zime Júnior, mestre conselheiro e presidente da Associação Beneficente Capítulo Vale do Itajaí. Senhor Eduardo Branquer, presidente do Conselho Consultivo. Senhor Matheus Detz, presidente do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher. Senhor Michael Raul Schneider, presidente da URB, neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito Napoleão Bernardes. O senhor Rodrigo Quadros, secretário municipal de Defesa do Cidadão. E o doutor César Wolff, ex-presidente da OAB Subseção Blumenau. Convidamos para fazer parte da bancada de vereadores o senhor Guilherme Cardoso, mestre conselheiro estadual. Senhor Meiran Vamser Neto, mestre conselheiro regional. Senhor Júlio César Kutny, primeiro mestre conselheiro do capítulo Vale do Itajaí e ex-mestre conselheiro estadual. Senhor Walter Ferreira Rodrigues, primeiro presidente do Colégio Alumni. Senhor Jefferson de Bossan, primeiro mestre escudeiro. Senhor Gildo Kutny, membro do primeiro Conselho Consultivo. Senhor Joel Toledo dos Santos Júnior, mestre conselheiro estadual em 2006. Senhor Pablo Furlan Sensperin, mestre conselheiro estadual em 2008. Senhor Giovanni Balder, mestre conselheiro estadual 2016. E o senhor Leandro da Silva, diretor da Secretaria de Comunicação do município de Blumenau.
Neste momento, convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido o vereador Ricardo Alba a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Muito obrigado, vereador Ricardo Alba. Eu agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença de todos nesta noite de homenagem. Quero aqui, se me permitirem, fazer uma saudação especial à tia Lúcia, que está aqui, com a sua presença constante nas sessões solenes da Câmara de Vereadores. É uma honra, tia, tê-la aqui sempre conosco. Seja muito bem-vinda. Eu peço à TV Legislativa a exibição do vídeo institucional do capítulo Vale do Itajaí. O princípio é o que importa. Começou assim em 1919, com uma frase, um ideal. Assim nasceu um grupo de jovens liderados pelo maçom Frank Sherman Land. O grupo decidiu se chamar Ordem de Molay, dedicando uma homenagem a Jacques de Molay, último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, que preferiu morrer a trair seus companheiros e sua ordem, permanecendo fiel aos seus compromissos e juramentos. Em torno destes valorosos princípios, surgia a Ordem de Molay nos Estados Unidos. De lá para o mundo, desembarcou no Brasil em 1980 pelas mãos de Alberto Mansur. Maçom dedicado, que não mediria esforços na batalha pela juventude e que trabalharia incansavelmente para que a ordem logo estivesse em cada estado de nossa nação. Tio Mansur levaria pelos próximos anos as 7 chamas que jamais seriam esquecidas pelos jovens de Molay. Amor filial, que simboliza o amor entre pai e filho, aquele que já existia antes de nascermos. Reverência pelas coisas sagradas, que simboliza a crença em um vivo e verdadeiro Deus. Cortesia, virtude que remonta ao cavalheirismo nato, da educação alinhada e benquista. Companheirismo, chama fiel e eternamente acesa no coração de cada de Molay. Fidelidade, que simboliza as responsabilidades e compromissos que juramos cumprir. Pureza de corpo, de espírito, de práticas e de atitudes. Patriotismo, que simboliza a defesa inabalável de nosso solo sagrado. Em torno desses valorosos princípios, forjaram-se meninos de valores, filhos melhores, pais de família, cidadãos de nossa pátria, líderes comunitários e homens de bem. O objetivo da construção de uma comunidade melhor e de uma sociedade mais justa e fraterna era concretizado aos poucos. Nós nascemos pequenos, mal conseguimos abrir os olhos. Passamos os dias e as noites dormindo, nos alimentando, experimentando sensações que não conseguimos descrever. Alicerçados nos conhecimentos materno e paterno, passamos a pensar e agir de outras formas. Cada passo é um obstáculo vencido. Cada gota de suor tem sua glória. Mas não nos esqueçamos de aprender. Não nos esqueçamos de aproveitar as oportunidades. Uma conversa, uma ficha, um convite, um simples sim que mudaria para sempre nossa vida. É chegado o dia. As mãos estão trêmulas e a mente confusa. A vontade por fazer parte de algo grande, de algo importante. Experimentação, vivência, aprendizado, a força de vontade e dedicação levam-nos a sentimentos inigualáveis, a virtudes antes não conhecidas, a um mundo novo. O crescimento é exponencial. São vários dias de estudo, noites sem dormir. Labuta coletiva em prol de um bem maior, o próximo. Entretanto, não conseguimos crescer sozinhos. Precisamos de mãos amigas, braços fortes e mentes ávidas. Membros que se dedicam a construir algo maior que todas as riquezas. Algo que durará eternamente. A juventude. Exercemos na prática as liberdades de um mundo novo. Um mundo mais forte e justo, continuando com o nosso crescimento. Porém, já não nos cabe mais o mesmo papel de outrora. Nosso papel é agora de aconselhamento, de apoio aos mais jovens. Novas oportunidades surgem, novas responsabilidades são adquiridas, novos compromissos assumidos. A vontade já não é mais acompanhada pela possibilidade. E aos poucos, a distância vai surgindo. Contudo, como sempre dito, o um está para todos, assim como todos estão para o um. É o lema desta belíssima instituição.
Gestões e jovens passam. Tios vêm e vão. Mas a chama continua acesa. Essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. É a chama que nunca cessa. O companheirismo que nunca dorme. Uma família que não para de crescer. Capítulo Vale do Itajaí. Quero comunicar a chegada do vereador Bruno Cunha. Seja muito bem-vindo à sessão solene. Vereador Bruno, prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Como um dos principais propósitos desta sessão solene é de homenagear o capítulo Vale do Itajaí, eu gostaria de registrar um pouco a história deste capítulo. Em meados de 1986, o então oficial executivo para o estado de Santa Catarina, Álvaro Tancredo Dippold Jr., procurou o Sidney Louis Salt, onde eu faço aqui uma parada. O Salt não está aqui conosco por problema de saúde. Ele justificou a ausência dele e pediu que transmitisse um grande abraço a todos os demolês. Então, o Salt, da Fraternidade Indaialense, com o intuito de incentivar a criação da Ordem Demolei na cidade de Blumenau. O Sidney Salt, juntamente com o Luiz Carlos Fonseca de Mello, formou um grupo de representantes das lojas da região para tratar dos devidos preparativos e providências para a fundação do capítulo Vale do Itajaí. Decidiu-se eleger a Fraternidade Blumenauense como loja patrocinadora do capítulo da Ordem Demolei. Assim, em 13 de novembro de 1987, foi fundado o capítulo Vale do Itajaí, filiado ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, recebendo o número 79. Os primeiros membros foram iniciados no dia 6 de agosto de 1988, em Joinville, permitindo assim a realização, no sábado seguinte, da sessão de instalação do capítulo, ocorrida no Templo da Fraternidade Timboense, oportunidade em que foi dada posse ao Conselho Consultivo e à primeira gestão administrativa. Seria uma injustiça citar nomes que passaram por esta grandiosa instituição ao longo destes 30 anos. Foram 51 demolês que exerceram o cargo de mestre conselheiro do capítulo, 23 presidentes do Conselho Consultivo, sendo 3, inclusive, demolês. Tiveram a honra de ter 5 membros do capítulo como mestre conselheiro estadual. Ao todo, contabilizam mais de 500 jovens que ingressaram nas suas fileiras e, assim, tornando-se lideranças em diversos segmentos da sociedade. Ao completarem 21 anos, os membros passam a ser considerados senhores demolei e passam a integrar o Colégio Alumni. Em Blumenau, o Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, que também recebe a nossa homenagem nesta noite, foi fundado e instalado em 11 de 4 de 2007. Nesses 10 anos de fundação do Colégio Alumni, 5 presidentes conduziram os trabalhos bienalmente, auxiliando e aconselhando os trabalhos do capítulo e mantendo assim acesa a chama do companheirismo. Eu peço agora à TV Legislativa a exibição de um vídeo com depoimentos de alguns membros que passaram pela Ordem Demolei nesses 30 anos. Nós gostaríamos, obviamente, que tivesse depoimento de todos os demolês, mas é impossível. Com alguns demolês já deu mais de 12 minutos, então espero que todos entendam que alguns, nesse momento, representam um período da história do capítulo Vale do Itajaí. Então peço à TVL a exibição desse vídeo. Olá, com muita alegria estamos aqui comemorando os 30 anos do capítulo Vale do Itajaí da Ordem Demolei, onde tivemos a oportunidade de participar desde a sua fundação, da sua instalação. Ingressamos na Ordem Demolei alguns meses antes desta instalação, através do capítulo Joinville, que foi o primeiro
aqui no estado de Santa Catarina. E desde lá participamos da instalação no capítulo Florianópolis, do capítulo Lages, até que culminou na instalação do capítulo Vale do Itajaí. Lá então fomos empossados como mestre conselheiro deste capítulo, juntamente com o presidente do Conselho Consultivo, então foi o primeiro, Luiz Carlos Fonseca de Mello, e toda uma equipe que aqui eu acho que, se eu nominar, posso estar esquecendo de alguém, então não vou fazê-lo. De lá para cá, passaram-se então 30 anos, desejamos sucesso, continuem perseverantes nessa caminhada, esperamos estarmos juntos no aniversário de 60 anos, por que não? Espero estar firme até lá. E rogamos ao Pai Celestial, nosso grande arquiteto do universo, que a todos ilumine e guarde, e que estejamos sempre juntos. Tive a honra de participar da primeira turma da Ordem de Molay em Blumenau. Nós fomos iniciados no dia 6 de junho de 1988, no capítulo Joinville, e recebemos o grau iniciático e o grau de Molay no mesmo dia. Tudo isso para permitir que Blumenau pudesse receber o capítulo Vale do Itajaí. É com muita honra que eu participei da Ordem de Molay. Graças a Deus, hoje o meu círculo de amizades é baseado nos meus colegas de Molay, nos meus irmãos de Molay. Tive a possibilidade de participar do capítulo por muitos e muitos anos, sendo presidente do conselho, sendo mestre conselheiro, sendo inclusive mestre conselheiro estadual. Numa época, vamos dizer que a situação da ordem era muito diferente da de hoje. Quando eu fui mestre conselheiro estadual, por exemplo, nós tínhamos 5 capítulos no estado. E a interação que havia era muito grande. Era Florianópolis, Joinville, Blumenau, Lages e Criciúma. E havia uma irmandade realmente muito forte nessa época. Graças a Deus, também muitos dos meus amigos que eu levo para a minha vida de outras cidades também vieram da Ordem de Molay. A Ordem contribuiu de maneira efetiva para a formação minha pessoal, para a formação do meu caráter, para a escolha da minha profissão. E eu só tenho a agradecer à Ordem de Molay e dizer que é uma honra muito grande ter sido de Molay. Uma vez de Molay, sempre de Molay. Eu tive uma experiência na Ordem de Molay muito gratificante. Entrei nos quadros no começo da década de 90 e estamos até hoje de uma forma, digamos assim, auxiliando meio que a longa distância e temos o contato com os jovens até hoje. Julgo muito interessante, pois à época Santa Catarina constava com apenas 5 capítulos. Então tivemos essa chance, essa intervisitação muito grande em Santa Catarina inteira. Eu costumo dizer que é uma organização diferenciada, pois íamos para uma outra cidade e nós éramos bem recebidos simplesmente pelo fato de sermos de Molay. Os pais daquele nosso irmão daquela cidade abriam as portas de sua casa e nos tratavam da melhor maneira possível. Posteriormente, em 2002, tive a oportunidade de ser presidente do Conselho Consultivo do capítulo e sempre cito que foi uma das experiências mais positivas da minha vida, porque estreitou os laços de amizade, não só com os membros do capítulo, mas com seus familiares. E esses laços de uma amizade forte, verdadeira, que a gente junta, que a gente tem até hoje, que a gente colhe os frutos disso daí. Agradeço imensamente aos benefícios que a Ordem de Molay fez tanto na minha vida pessoal quanto na vida desses jovens aqui de Blumenau e de Santa Catarina. Em 1995, quando eu fui iniciado na Ordem de Molay, existia um livro chamado A Ordem de Molay através dos Tempos, em que nós então nos debruçávamos sobre ele para conhecer um pouco da história da até então recente ordem no Brasil. E nós então nos vangloriávamos por conta de alguns de Molay célebres, como Bill Clinton, como Walt Disney. E hoje, depois de
mais de 20 anos como Demolei, eu tenho a honra e satisfação de dizer que muito mais orgulho nós temos pelo capítulo Vale do Itajaí da Ordem Demolei para o Brasil ter dado para Blumenau e para Santa Catarina um panteão de grandes cidadãos compostos por juízes de direito, advogados, professores, empresários, administradores, arquitetos, enfim, uma série de homens de bem que hoje estão liderando em vários segmentos da sociedade, e para mim é uma grande satisfação por poder contar no meu currículo ter sido Demolei e ajudar a provar para todos os homens de bem que as nossas cerimônias não eram fórmulas vazias. Ser membro da Ordem Demolei é um motivo de muito orgulho e uma honra para mim. Eu fui iniciado em 1998 aos 13 anos e em 2002 eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro do nosso capítulo. Em 2006 eu também tive o privilégio de representar o capítulo como mestre conselheiro estadual, cargo que não era ocupado por um membro do nosso capítulo desde 92. A Ordem Demolei me trouxe grandes ensinamentos, só coisas boas, só tenho grandes recordações e virtudes que foram me passadas, transformaram, sem dúvida nenhuma, molduraram o meu caráter e a minha personalidade. Além de todos esses ensinamentos e virtudes, um grande legado que a Ordem Demolei me deixou, sem dúvida nenhuma, são as amizades verdadeiras que a gente constrói lá dentro. Nesses quase 20 anos de Ordem Demolei, meus grandes amigos ou são Demoleis ou eu conheci através de Demoleis. Então, sem dúvida nenhuma, essa parte de amizade que são criadas lá dentro, esses laços fraternais que a gente cria lá dentro, são eternos e com certeza eu carregarei para o resto da vida. Como diz o nosso lema, um por todos e todos por um. Uma vez Demolei, sempre Demolei. Eu tive a oportunidade de entrar para o capítulo Vale do Itajaí em 2000 e na minha vida significou uma parte bastante importante. Lá dentro conheci pessoas com valores bem definidos, bons propósitos, grandes virtudes, e isso me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Em 2007, a gente teve a oportunidade de estar à frente da fundação do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher. O nome vem de um irmão que teve a vida interrompida um pouco mais cedo, lutou durante algum tempo contra um câncer e sempre a gente se espelha na sua batalha, na sua alegria de viver e a gente tenta trazer isso para a nossa vida. Então a gente adotou o nome dele, o Duda, como o nome do colégio. O colégio ele é a continuação da vida como Demolei, para que a gente possa então manter os laços e basear e tentar trazer o que a gente vinha trazendo quanto Demolei para a vida como adulto. A minha entrada na Ordem Demolei, minha participação nela, começou com um convite com um amigo de verão. Eu já participava em Blumenau há alguns anos e a primeira história que ele me contou, o que fazia a Ordem Demolei, era que há uns 6 meses eles tinham feito a limpeza das margens do Ribeirão Garcia, ali perto de onde era o antigo colégio SOS. Eles fizeram a limpeza e passaram um sábado todo fazendo essa parte filantrópica. Dentro da instituição eu comecei em 2002, entrei na gestão do Joel Toledo Júnior, onde pude começar meus trabalhos e começar a minha história dentro da Ordem Demolei. Visualizando a trajetória do Joel e toda a história do capítulo regionalmente, estadual, galguei alguns passos, onde pude ser mestre conselheiro regional, ser mestre conselheiro estadual e estar representando o capítulo Vale do Itajaí, a Ordem Demolei, por todo o estado de Santa Catarina. São coisas que marcam a gente consegue desenvolver uma capacidade, consegue desenvolver uma liderança e busca sempre o engrandecimento pessoal e da sociedade. Acho que esse é o objetivo maior da Ordem Demolei, a gente fazer bem para a sociedade. A Ordem Demolei foi e continua sendo uma grande escola para mim, uma escola de princípios, uma escola de liderança, uma escola de responsabilidade e de compromisso. Compromisso comigo, compromisso para com o próximo.
Não tenho nenhuma dúvida que ela foi a principal protagonista na formação e aperfeiçoamento do meu caráter e também na renovação dos meus compromissos como um honesto e correto cidadão. Desde que eu iniciei, eu visualizo a Ordem Demolei sobre 2 aspectos. E eu acredito que o primeiro seja o principal, que manteve a Ordem Demolei, o capítulo Vale do Itajaí, forte e atuante como até os dias de hoje, que é a fraternidade, o companheirismo. Essa grande família, essa legião de irmãos que estão sempre dispostos a se ajudar e a fazer o bem para o próximo. E eu tenho um grande prazer e uma grande felicidade também em confirmar que eu fiz e mantive e tenho certeza que manterei para a minha vida toda os meus melhores amigos de dentro da Ordem Demolei. O outro aspecto é o que diz respeito à nossa ritualística e à instituição como um todo. E eu acredito que é aí que reside um grande objetivo dos membros da Ordem Demolei, utilizarem os ensinamentos que aprendem dentro do capítulo, dentro da Ordem, fora, na sociedade. De nada adianta nós estarmos marcados como membros do capítulo Vale do Itajaí se não utilizarmos os preceitos, os princípios que lá adquirimos na sociedade, no ambiente que vivemos. Então, de nada adiantaria cada Demolei trazer 7 velas acesas dentro de si e não poderem iluminar o ambiente ao seu redor, as pessoas ao seu redor, seja na família, com os amigos e no seu trabalho. E eu acho que é esse o grande legado do capítulo Vale do Itajaí, é o grande legado da Ordem Demolei aqui na região de Blumenau, que nesses 30 anos nós pudemos atuar firmemente perante a sociedade e perante os nossos familiares, amigos, em todos os locais que a gente está. E por fim, para finalizar, deixo uma mensagem aos atuais membros e aos futuros, que sempre permaneçam fiéis aos nossos propósitos, firmes nos nossos princípios, ajudem o próximo, procurem sempre a prática das filantropias, sejam unidos, que certamente a chama jamais cessará. Vida longa ao capítulo Vale do Itajaí. Quero fazer um agradecimento especial à equipe da TV Legislativa que se prontificou a fazer esse vídeo, colhendo o depoimento de diversos membros da Ordem Demolei. Nesse momento, vamos passar para os pronunciamentos na tribuna. Eu convido o senhor Matheus Detz, presidente do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Se exceder, eu faço assim. E o senhor tem mais 1 minuto para a conclusão. Depois eu justifico tudo. Vereador Silvio Zimmermann, em seu nome, cumprimento essa Casa Legislativa, vereador Bruno Cunha, vereador Ricardo Alba, prazer imenso estar aqui, demais autoridades da mesa, membros da bancada, Demoleis presentes e tios maçons presentes, em seus nomes, eu cumprimento a Ordem Demolei e a maçonaria blumenauense. Inicialmente, gostaria, com muita alegria, em nome do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, agradecer o convite feito pelo vereador e Demolei Silvio Zimmermann Neto para esta solenidade de homenagem aos 30 anos do capítulo Vale do Itajaí e aos 10 anos de fundação do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher. Feitas essas devidas saudações e agradecimentos, é importante tecer algumas breves considerações a respeito do Colégio Alumni. O Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, filiado ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, é uma instituição criada para servir os demoleis que atinjam a maioridade dentro das fileiras da Ordem Demolei, tornando-o assim um membro sênior. Porém, qual é a função do sênior demolei? Esta é a pergunta que, invariavelmente, todos os membros desta ordem se fazem quando a maioridade se aproxima. O jovem, no momento que atinge a maioridade, deve, antes de mais nada, servir como um exemplo a ser seguido por aqueles jovens que em breve também se tornarão senhores. Deve demonstrar também, através de atitudes, que os princípios de fraternidade e cidadania aprendidos durante toda a trajetória como demolei não subsistam apenas entre as fileiras desta instituição, mas sejam ecoados e disseminados de forma pujante na vida de cada membro. O sênior é o líder forjado nas fileiras de um capítulo, porém, não melhor do que um jovem demolei.
Ele apenas adquiriu o que todo jovem membro também adquirirá com o tempo: experiência. Assim, a missão basilar do Colégio Alumni é permitir que os senhores Demolay possam continuar contribuindo com a sociedade, reafirmando todos os baluartes e ensinamentos aprendidos na Ordem Demolay, bem como exercer a função de auxiliar, aconselhar e apoiar o capítulo em seus novos trabalhos, ações filantrópicas e projetos sociais, além de, principalmente, integrar os membros do capítulo Vale do Itajaí através da transmissão de experiência vivenciada e adquirida pelos senhores. Não menos importante, o Colégio Alumni promove encontros mensais, reunindo diversos membros de diversas gerações, promovendo assim uma vasta integração. Para com a sociedade, o Colégio Alumni desempenha papel fundamental, uma vez que auxilia diretamente o capítulo nas campanhas filantrópicas e sociais. Destaco aqui que tão importante quanto realizar filantropias e trabalhos sociais é poder fomentar e disseminar tais práticas para a juventude, pois para ser útil à sociedade não é preciso ser Demolay, mas para ser Demolay é preciso ser útil à sociedade. Parabenizo o capítulo Vale do Itajaí pelos seus 30 anos e o Colégio Alumni pelos seus 10 anos de fundação, e que possamos cada vez mais contribuir para o desenvolvimento de uma juventude íntegra, proba e ilibada, pautando todos os nossos trabalhos nos preceitos fundamentais da Ordem Demolay. Por fim, agradeço novamente a esta Casa Legislativa, na pessoa do vereador Silvio Zimmermann Neto, pela brilhante homenagem, e também aproveito o ensejo para lhe parabenizar pelo seu incansável trabalho em prol da Ordem Demolay e da sociedade. Muito obrigado. Eu convido neste momento o senhor Roberto Carlos Ime Júnior, mestre conselheiro e presidente da Associação Beneficente, capítulo Vale do Itajaí, para fazer uso da palavra. Vereador Silvio Zimmermann, em seu nome eu cumprimento todos os demais membros da mesa. Irmão Júlio Kutzen, primeiro mestre conselheiro do capítulo Vale do Itajaí, em seu nome cumprimento todos os membros dessa bancada. Demolays, demais convidados aqui presentes, telespectadores da TVL, uma boa noite. Hoje eu vou começar o meu discurso contando uma história a respeito de um jovem. Um jovem que desde criança já se questionava sobre tudo que havia em sua volta e se perguntava o porquê de diversas coisas erradas que aconteciam no meio em que vivia. Não sabia ao certo a idade do garoto, apenas que era mais velho que meninos de 12 anos e mais novo que os adultos de 21. O adolescente tinha o desejo de melhorar o local onde morava, a sua cidade, seu país e, quem sabe, por que não, até mesmo o mundo. Entretanto, sentia que faltava um meio para que pudesse externar essa vontade. Ele possuía alguns amigos, talvez não muitos, mas um especial sempre lhe chamava a atenção por exercer essa cidadania de forma ativa por onde passava. Um determinado dia, esse amigo viu o potencial do rapaz e lhe convidou para entrar em um grupo, o qual os membros baseavam o seu dia a dia em 7 virtudes e 3 liberdades, que são a liberdade civil, religiosa e intelectual. Que isto seria o ideal para que o rapaz pudesse aperfeiçoar e buscar a mudança que gostaria de ver na comunidade. Ele aceitou com um pequeno receio. Não sabia o que estava por vir ou o que iria encontrar. Mas naquele momento ele fez uma escolha que mudaria para sempre a vida dele. O jovem acabava de ingressar na Ordem Demolay, a maior instituição juvenil reconhecida pela Organização das Nações Unidas, presente em mais de 20 países e com aproximadamente 3 milhões de iniciados no mundo inteiro. O personagem dessa história não tem um nome específico, porque ele pode ser eu, você ou todos nós aqui presentes. Ele representa um sentimento que todos têm de mudar o meio em que vive, mas que não sabem como fazê-lo, até que encontrem essa solução em um grupo fraterno que, mesmo passando as gerações, continua forte, sólido e unido. E a reunião dessas gerações, que aqui estão reunidas hoje,
represento ativamente o capítulo Vale do Itajaí, número 79, o qual já realizou diversas ações filantrópicas no município de Blumenau, dentre as quais deve-se citar o concurso Fazendo História, destinado a 3.500 estudantes de 40 colégios da rede pública municipal, o Teatro sobre Abuso Infantil, onde reuniu mais de 2.000 crianças no Teatro Carlos Gomes, em 4 sessões diferentes de teatro, a campanha Orgulho de Ser Brasileiro, que entregou 5.000 materiais gráficos sobre patriotismo e cidadania ativa aos habitantes de Blumenau, a pintura da Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra, revitalizando o espaço para 1.000 estudantes, e diversas outras ações em lares de repouso, CIs, pedágios, ONGs e demais instituições. Ademais, como 52º presidente da instituição, eu não poderia deixar de agradecer todos os ex-mestres conselheiros e ex-presidentes do Conselho Consultivo, pois em razão de seus grandes esforços, empenho, compreensão e determinação, o nosso capítulo é reconhecido como uma instituição verdadeiramente consolidada e próspera em Blumenau, Santa Catarina e até mesmo no Brasil. Por fim, eu reforço a todos os convites para a celebração dos 30 anos do capítulo Vale do Itajaí, que será realizado no dia 11 de novembro, neste sábado agora, no Bela Vista Country Club, às 7h30, podendo adquirir os ingressos com os membros ativos no final da sessão. Também agradeço o vereador Silvio Zirman pela oportunidade que foi oferecida que os Demolês pudessem comemorar os seus 30 anos em conjunto com o Colégio Alumni nos seus 10 na sessão de vereadores, e muito obrigado. Convido neste momento o senhor Guilherme Cardoso, mestre conselheiro estadual, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Senhores vereadores dessa Casa Legislativa, meus queridos irmãos Demolês, todos os tios maçons, todos os demais que acompanham essa solenidade da Ordem Demolei que acontece aqui hoje. É com muita alegria que recebo esse convite e reforço os meus agradecimentos a essa Casa Legislativa por receber essa instituição que desde 1919 vem fazendo a sua história. E em Blumenau não seria diferente. Em nome de toda a estrutura estadual da Ordem Demolei, eu agradeço a todos os presentes, em especial ao nosso irmão Silvio Zimmermann, que propôs essa merecida homenagem, que é um irmão muito valoroso para seus pares e pode ter a certeza de que muitos desses meninos sentados aqui hoje se espelham no Senhor. Congratulo também, aproveito essa oportunidade, o município de Blumenau por todo o trabalho que vem fazendo na questão da prefeitura mesmo. Eu tenho a grande alegria de trabalhar também na parte do Poder Executivo. E esse ano eu tive a oportunidade de estar na presença do Índio, na presença do nosso vereador Bruno Cunha também, buscando conhecimento em Blumenau no que se refere à área de transparência pública. E eu cito isso porque Blumenau, não só na Ordem Demolei, mas na parte do poder público, é referência. Eu não sei se é por conta da cultura ou por levar a sério qualquer projeto que vocês pegam na mão, mas para a gente que é de outra cidade, a gente vê isso e reconhece muito. Eu, enquanto, falando de uma forma mais informal, como presidente estadual da Ordem Demolei, eu tenho muito orgulho de ter o capítulo Vale do Itajaí ao nosso redor. É um capítulo que é um espelho para todos os capítulos de Santa Catarina, e falo isso com propriedade porque o meu capítulo se espelha em vocês desde os nossos 15 anos lá atrás. Então eu uso da minha palavra para agradecer vocês por todos os trabalhos prestados pela Ordem Demolei de Santa Catarina, por todos os mestres conselheiros estaduais que já usaram este colar, que hoje tenho a honra de usar. Não vou citar nomes, que são bastante irmãos aqui presentes. E gostaria de deixar uma passagem também a todos aqui, em especial aos tios e as pessoas que nos acompanham pela TV e tudo mais, que nós, enquanto Demoleis, ouvimos muitas vezes aquele discurso de que nós somos o futuro da nossa nação, de que a pátria descansa sobre os nossos ombros. E eu acredito que oportunidades como essa reforçam o jeito da gente chegar a esse local. Ver um irmão Demolei como vereador, ver um tio nosso também, Índio também, que ocupa a função aqui dentro de Blumenau. Tenho a alegria de ter um irmão que mora comigo, que é Demolei e também é vereador. O nosso prefeito de Florianópolis, capital, foi mestre conselheiro estadual também. E o que eu quero dizer com isso é que os espaços estão para ser ocupados. E se existe alguém que merece estar nesse espaço, é o Demolei. E então agradeço por receber a Ordem Demolei hoje aqui, no espaço público.
Eu acho que atitudes como essa têm que ser usadas como exemplo. Eu acredito que os grandes espaços de Blumenau sejam os grêmios estudantis, os diretórios acadêmicos, centro acadêmico, o próprio Poder Legislativo. A Ordem Demolei começou a ocupar seu espaço, enquanto mestre conselheiro estadual foi algo que eu quis deixar bem claro para os meninos, que nada adianta a gente ficar trancado dentro de uma sala capitular sem levar o que a gente aprende para fora. Então eu faço dessas palavras por ter um vereador hoje presidindo essa sessão, e é um grande orgulho para Santa Catarina te ver aí. Para encerrar meu discurso, eu queria deixar uma frase, uma passagem de uma de nossas cerimônias que reforça um pouquinho da questão do patriotismo, porque se tem algo que anda ao lado do patriotismo é a cidadania. E nos é dito que talvez nós nunca sejamos chamados a defender a nossa pátria nos campos de batalha. Porém, a cada dia, apresentam-se novas oportunidades para nos tornarmos como bons e corretos cidadãos, a serviço de nossa querida bandeira e de nossa reverenciada pátria. Em nome de toda a Ordem Demolei catarinense, de todos os Demoleis e tios, coloco a Ordem Demolei à disposição de cada um de vocês e agradeço mais uma vez pela homenagem ao capítulo Vale do Itajaí e da mesma forma homenageio pelos belíssimos trabalhos, parabenizar o irmão Roberto Carlos, que é hoje mestre conselheiro. O teu legado é muito importante, eu espero poder ter essa oportunidade de Balneário Camboriú também e que sirva de exemplo para outras casas do nosso estado. Muito obrigado a todos e contem com a Ordem Demolei sempre. Obrigado. Convido a se pronunciar neste momento o Dr. César Wolff. Muito boa noite a todos. Meus cumprimentos ao vereador Silvio Zimmermann, que preside essa sessão solene, ao vereador Bruno Cunha, meu colega de profissão, enfim, e ao Roberto Carlos Ime, que é o Júnior, que é o nosso mestre conselheiro, que foi presenteado aí, né, com os 30 anos da Ordem Demolei, o capítulo Vale do Itajaí, em Blumenau. Ô Silvio, quando você me convidou para essa sessão solene, eu, sinceramente, me ocorreu dois grandes valores, né, nesse momento, que era basicamente o reconhecimento e o agradecimento, né? O reconhecimento à maçonaria por patrocinar a Ordem Demolei, se preocupando com os jovens, com a formação dos jovens, nesse período tão crítico da adolescência, que é dos 13 aos 21 anos. Muitos jovens nessa idade realmente têm dificuldade de encontrar um caminho da cidadania, do patriotismo, da ética, dos bons valores. Aliás, o Brasil passa nesse momento, a gente assiste tantas coisas aí na imprensa e conclui que o que faltou mesmo foi um bom encaminhamento à juventude, que, como você hoje aqui representa, né, no parlamento, a juventude vai ser amanhã, serão amanhã nossas lideranças. Então, vamos reconhecer aqui a maçonaria por patrocinar. A gente sabe, a gente esteve lá dentro, sabe como funciona, estamos sempre tutelados, né, pelos mais experientes, que nos passam os bons valores, e isso a gente leva para o resto da vida. Por isso também meu agradecimento, porque aquilo que a gente conseguiu na nossa profissão, aquilo que a gente conseguiu depois desenvolver, também se deve a esse grupo de jovens, né, as experiências que nós tivemos na Ordem Demolei. Então, parabéns ao capítulo Vale do Itajaí, parabéns à maçonaria, que esse trabalho de orientação, de formação continue, e Blumenau tem que realmente se lisonjear, né, por contar com um capítulo tão importante, com um grupo de jovens tão unido, né, e que tanto contribui para a nossa sociedade, especialmente formando líderes que podem retribuir mais à frente nos postos que vêm a assumir. Então, Silvio, parabéns pela tua iniciativa em comemorar, em celebrar os 30 anos do capítulo Vale do Itajaí, da Ordem Demolei. Muito obrigado. Convidamos, nesse momento, o excelentíssimo senhor vereador Bruno Cunha para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o vereador Silvio Zimmermann, meu colega aqui, que preside essa casa e que é, com certeza, um retrato da força dessa instituição, por ser um exemplo de inteligência, de ética e de retidão, e eu sou testemunha disso nessa casa. Cumprimento também todos da mesa, em especial, Roberto, através de ti, cumprimento todos os demolês de Blumenau, e Guilherme, através de ti, cumprimento também todos os demolês de Santa Catarina, e também tenho que fazer aqui a saudação ao César Wolff, né, que acaba representando também a minha profissão aí de ser advogado. Cumprimento todos os presentes de uma forma muito fraternal. Bem, 30 anos, né? Eu sei bem o que é 30 anos, porque fiz 30 anos esse ano em abril. E aí você chega nos 30 anos, que é uma idade muito interessante, porque ao mesmo ponto que vem muito desafio pela frente, de certa forma vem uma questão de maturidade. Muita coisa se consolida a partir dos 30 anos. Pode parecer, dependendo do aspecto, pouco, pode parecer muito, mas eu acho muito interessante. Parabenizo aqui a todos que fizeram história em 30 anos dessa instituição. E quando eu vi a data, eu fiquei pensando, nossa, exatamente o tempo da minha existência. Vai um certo tempinho nisso. E digo aqui, inclusive em público, que eu não tive a felicidade de ser demolei. E gostaria muito de ter tido essa oportunidade, não vai voltar, quem sabe, acredito em outras vidas, quem sabe numa próxima encarnação. Mas nessa aqui não será possível. Mas convivi durante muito tempo com vários demolês. Na época de colégio, na época de faculdade, inclusive uns aqui que é até engraçado encontrar eles de terno, parecendo sérios assim. Mas, enfim, não vou citar nomes para não constranger ninguém. Mas, assim, eu sempre admirei muito a união, a formação, os valores que vocês têm. Eu sempre fiquei realmente com esse sentimento. Depois fui fazer parte de uma outra instituição, a maçonaria, onde sou muito grato a todos os valores que me colocou, onde é muito importante na questão da formação, mas eu digo para vocês que fui em sessão e não vejo, e olha que eu participo de muito projeto social, quem me conhece um pouco mais sabe que eu desde pequeno sou envolvido, adoro participar, mas eu não vejo nenhuma instituição, a união, a força que vocês têm. Realmente, a questão da sessão que se realiza é um ato muito emocionante, é um ato que realmente emociona a gente por essa união. E eu acredito muito nisso. Quando uma juventude se coloca unida, é poderosa. E eu acho que o desafio é dentro das instituições, mas ele também é fora. As coisas se complementam. E eu acho que, sobretudo, o desafio de formação tem que ser na luta por uma sociedade diversa, por uma sociedade plural, por uma sociedade que respeita a pluralidade do gênero humano e que tem aqui uma defesa constante na educação e transformar o nosso país, Silvio, como você vem fazendo, inclusive aqui nessa casa. Eu acho que esse é o grande desafio, de assumir a responsabilidade mesmo, e assumir uma responsabilidade não apenas institucional, mas uma responsabilidade também de mudar a vida e o ciclo do Brasil. Porque eu sempre vejo isso, eu vejo muitas pessoas reclamando em rede social, mas poucas pessoas assumem. Peço só mais um minutinho aqui para poder encerrar, quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Mas, enfim, porque eu acho que o desafio é exatamente esse. É a gente não ser apenas telespectador, mas ser pioneiro no processo de redemocratização, no sentido de democratizar a própria democracia no Brasil para tirar o nosso Estado, o nosso país da situação que ele se coloca. Eu acredito nas mudanças na sociedade, no terceiro setor, eu acredito na política como instrumento de transformação e eu acredito nos valores da instituição. Tenho a felicidade de trabalhar, inclusive ter no meu gabinete também gente que integra essa instituição e, sobretudo, admiro muito vocês por isso e vim aqui deixar como tio, pode parecer estranho, mas como tio aqui, cumprimentar de uma forma muito carinhosa a todos vocês e desejar que venham mais 30 anos, que venham muitas histórias, que venham novos e grandes quadros e que o grande arquiteto do universo proteja todos nós. Obrigado. Nesse momento eu passo a condução dos trabalhos ao vereador Bruno Cunha. Nesse instante, chamo o vereador Silvio Zimmermann para a sua fala. Tens, acho que, um tempo livre aqui, né? Muito obrigado, vereador Bruno Cunha. Quero cumprimentar aqui o representante do excelentíssimo senhor prefeito de Blumenau, Michael Schneider, demolei, Michael Schneider. É um prazer tê-lo aqui nesta casa. Quero cumprimentar a todos os demoleis aqui, em nome do Júlio César Kutny, que eu me lembro, em 1992, quando eu entrei na Ordem Demolei, ele estava lá, presente, de pé, a postos,
para me auxiliar. Então, em seu nome, Júlio, eu cumprimento com muito carinho, com muito respeito e com gratidão a todos os demolês aqui presentes e a todos os demolês do capítulo Vale do Itajaí. Cumprimento Roberto Carlos Zime Júnior, atual mestre conselheiro da Ordem Demolei do capítulo Vale do Itajaí, número 79. É um prazer tê-lo aqui conosco, Roberto. O teu trabalho é prova de que, de fato, levas contigo virtudes, levas contigo princípios da Ordem Demolei. Cumprimento o secretário Rodrigo Quadros, cumprimento o tio Branquer, filho do professor Branquer, que já foi vice-presidente desta casa, Matheus Detz, presidente do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, e o Dr. César Wolff. Também é uma honra e é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu poderia falar, já que tenho tempo livre, de toda a minha trajetória na Ordem Demolei, mas só vou lembrar alguns momentos muito importantes. E aí, quando entrei na Ordem Demolei em 1992, não poderia imaginar naquele momento, Júlio, que estaria comemorando com todos vocês os 30 anos do capítulo Vale do Itajaí. E aí nós só temos que transmitir, como disse o César Wolff, a nossa gratidão. Gratidão a todas as pessoas que participaram desses 30 anos do capítulo Vale do Itajaí e gratidão àquelas pessoas que me ajudaram muito, que me ensinaram. Porque em todas as escolas que nós participamos, a responsabilidade de aprender é de cada um. Tem os mestres, tem os professores, mas a responsabilidade de aprender e de praticar o que aprende é de cada um. Agora imaginem uma escola onde se transmite valores e princípios, onde se pratica a filantropia, onde se gasta aquilo que é mais precioso, que é o seu tempo, em favor do próximo. E nós temos que aprender de alguma forma. Mas na Ordem Demolei é algo de muito diferente. Na escola ninguém vai te pegar pela mão e fazer que entre na tua cabeça. Na Ordem Demolei nós temos um grupo de jovens tão entusiasmados, tão valorosos, que se dedicam à causa do próximo, que acaba motivando, contagiando. Quando olha no olho de um Demolei, reconhece o brilho Demolei no olho dele. Isso contagia, isso energiza qualquer pessoa a aprender os valores, a praticar os princípios, a praticar a filantropia e viver ao serviço do próximo, de si mesmo e do próximo. Então, a Ordem Demolei, de fato, é uma grande escola. Em 1994, tive a honra também de ser um dos fundadores do Convento de Cavaleiros, número 4, aqui em Blumenau. Participei no Rio de Janeiro da primeira consagração de nobres cavaleiros no Brasil. Em 96, fui presidente da Ordem Demolei, e olha que honra que era conduzir aquele malhete. E eu transmiti o malhete para o Dr. César Wolff, que está aqui. E uma outra honra, César, poder transmitir o malhete da Ordem Demolei para ti, porque eu sabia que ele estava, de fato, em boas mãos. Tinhas a capacidade, a coragem para conduzir aqueles jovens do capítulo Vale do Itajaí. Eu tenho usado o meu mandato de vereador para defender, de forma intransigente, o ensino público, a defesa da liberdade civil, liberdade intelectual, liberdade religiosa, levando assim à frente todos os ensinamentos da Ordem Demolei. E tenho usado o meu mandato como instrumento de valorização daquelas pessoas que se dedicam ao próximo. Tenho valorizado de forma muito especial aqueles que contribuem para o crescimento e o engrandecimento da sociedade na qual estão inseridos. E tenho falado mais de uma vez desta tribuna sobre a escola pitagórica, que aconselha a ensinar os jovens para não punir os adultos. E isso a Ordem Demolei faz com maestria. Então, nesses 30 anos de Ordem Demolei em Blumenau e 10 anos do Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher, nós temos que fazer uma reflexão profunda, uma reflexão interna e exteriorizar, sim,
de forma clara aqui na Câmara de Vereadores, nas ruas de Blumenau, defender o nosso legado, porque onde eu vou e alguém me reconhece como um Demolei, tem um agradecimento a fazer. Olha, fui numa escola recentemente, os Demoleis passaram por aqui, disse o diretor, e fizeram uma belíssima filantropia como nunca houve em mais de 40 anos na escola. Estavam gratos, felizes pelo trabalho da Ordem Demolei. Eu quero agradecer de forma muito especial algumas pessoas que foram importantes neste caminho. Agradeço aqui o primeiro Conselho Consultivo, em nome do tio Gildo Kutny. É uma honra tê-lo aqui conosco, ilumina essa sala a sua presença, mas quero citar o nome de algumas pessoas que foram muito importantes para mim. O tio José Abel do Nascimento, que infelizmente por ter outro compromisso não pôde estar aqui presente, mas ele pediu que eu destacasse a importância da Ordem Demolei na formação de jovens. E citou o teu nome, César, como exemplo de jovem que tem o caráter forjado pela Ordem Demolei e outras pessoas que a Ordem tem formado para a sociedade de Blumenau, líderes em todas as áreas. Eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de ter sido o primeiro Demolei eleito vereador para um cargo eletivo, né, aqui na cidade de Blumenau. Espero que venham os outros que possam dar continuidade a esse trabalho, seguindo com os nossos princípios, nossa lógica e nossos valores. Quero fazer uma reverência muito especial ao tio Carlos Bittencourt, que foi o presidente do Conselho em 96, quando eu fui mestre conselheiro, eu incomodei muito ele. Então, acho que merece, né, esse momento de agradecimento, essa demonstração de gratidão ao tio Bittencourt, que sempre foi um grande apoiador da Ordem Demolei, ao tio Álvaro Bruch, que também foi uma pessoa que contribuiu muito para o capítulo Vale do Itajaí da Ordem Demolei, e dois tios que, infelizmente, já passaram ao Oriente Eterno, mas eu tenho certeza que, da onde estão vibrando por todos nós, estão torcendo pelo desenvolvimento da Ordem Demolei, que é o tio Sandrini e o tio Valmor, que onde eles se encontram no Oriente Eterno, eles estão torcendo por nós. Eu tinha uma ligação muito profunda com os dois, e lamento muito que eles não estão aqui hoje conosco, mas sei que no coração de cada um de nós eles vivem, estão sempre iluminando os nossos caminhos. Eu trouxe um trecho de uma cerimônia da Ordem Demolei para concluir o meu pronunciamento, que eu considero muito importante e muito relevante para mostrar o papel de cada um, dessa energia que eu falei, desse brilho nos olhos de cada um Demolei. Cada um de vocês, sendo um Demolei, traz dentro do seu coração uma chama, um facho para lhe guiar através da escuridão. Se puder fazer esta luz brilhar sobre outra pessoa, se puder penetrar nas profundezas mais recônditas da sua alma e acender a chama que ali está, então aí reside o objetivo da Ordem Demolei. Ali está a sua finalidade de viver. Um por todos e todos por um. Uma vez Demolei, sempre Demolei. Devolvo nesse instante a palavra para o vereador Silvio Zimmermann, que preside essa sessão. Neste momento, então, partiremos para a conclusão desta sessão solene. Eu reforço o agradecimento da presença de cada um de vocês. Lembro que esta sessão está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 12 de novembro, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Para o encerramento, eu peço à TVL que exiba o clipe com algumas imagens dos nossos encontros, reuniões, momentos filantrópicos de diversas gerações que passaram pelo capítulo Vale do Itajaí.
Desta forma, a Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau presta sua justíssima homenagem à Associação Beneficente, capítulo Vale do Itajaí da Ordem de Molay, e ao Colégio Alumni Carlos Eduardo Grossenbacher. Quero agradecer novamente a presença de todos e, para o encerramento desta sessão solene, ouviremos o hino de Blumenau, porém não em posição de sentido, mas já nos cumprimentando e despedindo-nos. E assim estará automaticamente encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.